Quando você entende essa jornada toda, não só da compra, porque muita gente olha só para o tráfego pago, para a geração, para aquela relação de momento de compra. Mas o pós, depois, como você olha, como você trata os clientes, se você é digitalizado ou não, se você tem uma hipersegmentação para cluster, para dividir esses clientes dentro do público que ele é, então, investidor, morador final, no nosso caso, né? Pessoa que vai usar o imóvel uma vez por mês, enfim, pessoa que gosta de ser mais digitalizada, pessoa que gosta de atendimento mais presencial. Quando você tem essa hipersegmentação e você trata cada cliente da sua maneira customizada, esses 30 meses passam a ser mais leves. Então, durante esses 30 meses, eu posso te encantar de tantas outras formas. Posso colocar um clube de benefícios, posso trazer informação sobre o seu bairro, posso te auxiliar em outras questões, posso te oferecer outras coisas nesse momento. E no pós também, quando surge o problema, a maneira como eu vou resolver o seu problema vai determinar muito se você está satisfeito com a minha marca ou não. Marketing, The Podcast. Fala pessoal, como estamos? Marketing The Podcast na área. Como é bom estar aqui. Eu tinha até dado uma parada nesses meses, porque a gente gerou muito conteúdo e a gente está aqui fazendo as publicações agora. São conteúdos aí semanais. Vocês me conhecem, ou para quem não me conhece, Bruno do Marketing The Podcast, 6 anos aqui, falando de comunicação, negócios, inovação, tecnologia, e por aí vai, nas diferentes canais que vocês me conhecem. E hoje, gente, é algo que eu achei bacana, acho que tenho muito a falar. Nos bastidores, eu já falei um pouquinho aqui com o nosso convidado. Nosso convidado tem aqui algumas curiosidades que eu não falei para ele, que eu fiz uma pesquisa jornalística aqui em cima dele também. E vocês sabem que a gente é muito humano, a gente sempre busca o profissional que vem aqui para o Marketing The Podcast. Mas a gente vai falar de uma coisa que muito me pega, porque vocês sabem que eu estou no interior, vocês sabem muito bem que eu já trabalhei com os mais diversos segmentos, né, dentro da minha vida, mas esse é um segmento que eu muito me interesso sempre em ouvir, porque tem lados que falam uma coisa, lados que falam outra, e nada melhor do que o pessoal especializado para falar isso. Então, o tema de hoje é como o marketing imobiliário se reinventou na era digital, e se reinventou muito, você vê muitas coisas, eu ando acompanhando muito esse mercado, e o convidado nosso é o João Henrique Firmino, tem mais de 15 anos de experiência em marketing imobiliário e lidera hoje a estratégia de marketing, comunicação e relacionamento da Vitacom, uma das incorporadoras mais inovadoras de São Paulo, que se define como uma incorporadora. Aí, pessoal, incorporadora, eu sei que vocês já vão ter sobre isso. Uma plataforma de investimentos que reinventa a moradia urbana. Com uma abordagem fortemente orientada por dados e brand digital, João é referência em campanhas omnichannel no setor. João, seja muito bem-vindo ao Marketing The Podcast, cara. Boa tarde, Bruno. Aliás, boa noite, bom dia, independente do horário de quem for assistir, né? Primeiro, gostaria de agradecer o espaço, sempre acompanhei o seu trabalho, é uma honra estar aqui com você, representando a Vitacom, que é uma empresa tão inovadora que já faz parte da minha vida. Você falou sobre vida, né? Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Você vai ver como a marca é atrelada aí no meu dia a dia também. Cara, muito legal isso, porque eu ando acompanhando algumas coisas da marca, né? E aí eu vi algumas coisas como que vocês foram no Rick Barzagli, acho que o CEO de vocês foi também, e eu acabei acompanhando algumas coisas, mas a gente vai chegar a isso. Aqui no Marketing Depois que a gente fala muito da questão humana, João, a gente começa a ter algumas curiosidades, vi que você se formou na Dom Cabral também, né? E Dom Cabral é uma coisa que eu estou mapeando aí uns 3 anos, e muitos conteúdos da Dom Cabral eu acabo acompanhando, inclusive. Mas antes disso, João, quem é o João? Eu faço muito de frente com o Gabi aqui, tá? Então, quem é o João? Tirando o crachá da Vitacom, tirando o crachá de profissional de comunicação, quem que é o João ali na TV assistindo o programa do Hulk ou assistindo Casa TV Copa do Mundo, né? Então, todo mundo aqui sabe que eu sou palmeirense quando eu falo. Então, opa, tudo boa notícia, hein? Também, João, porque eu tô sentindo falta do Palmeiras, hein? Mas, João, seja muito bem-vindo e me fala um pouquinho. Quem que é o João? Bacana, Bruno. Bom, o João fora do ambiente de trabalho, eu posso falar para você que de fato eu desligo, isso é importante também, mas eu não consigo desligar talvez de marketing, assim. Sou uma pessoa que, quando me desligo, eu procuro buscar um pouco de equilíbrio na vida,
existe o caminho do extremo de quem trabalha muito, existe o caminho de quem opta em não trabalhar, e existe o caminho do meio. Eu acho que eu estou nesse caminho do meio aí que preza por uma qualidade de vida, mas também que entende a importância do trabalho, e eu entendo a importância que existe isso desse balanço da vida. Fora do meu expediente comercial, eu geralmente busco aí ler livros, eu gosto muito de cinema, você falou do Caldeirão do Hulk, do Cazé, acho que eu estou aí mais na parte do Cazé talvez, mas eu sou muito entusiasta de filmes, assim, gosto muito de cinema, e gosto muito também de acompanhar um pouco do comportamento humano das pessoas, das relações, porque eu acho que isso está muito relacionado também à minha entrega final, assim. Marketing, eu sou publicitário também, a gente vai falar sobre isso, mas marketing está muito relacionado com criatividade, né? E criatividade, ela não se desenvolve em um ambiente onde você não tem espaço para respirar e para pensar. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio. Então, para um cara que gosta de cinema, gosta de ler, adora atividades físicas e acho que, no geral, seria basicamente isso, assim. O cara que dorme muito cedo, acorda muito cedo também. Acorda muito cedo, cara. Esse é um problema meu. Eu não gosto de acordar É, cedo. Eu não funciono de manhã, sabia, cara? eu mudei bastante, assim, dos meus hábitos, acho que de uns 5 anos para cá, acho que foi durante a pandemia, talvez, que já está batendo 7 anos, né, que a gente está falando de pandemia quase, eu mudei, assim, comecei a dormir mais cedo e acordar mais cedo, eu percebi que a minha atividade cerebral funciona muito melhor, assim. Aquela coisa, É, né, quando na vida dos primatas, assim, né, quando o sol se põe, a gente deveria estar dormindo, e quando o sol se levanta ali, a gente deveria estar começando a trabalhar, assim, a viver, né. eu sigo a teoria dos vampiros, João, porque no final das contas, Você eu imagina como olho é que aqui. está na Copa do Mundo agora, né, com os jogos às 10 da noite. A gente está gravando, senão estava aqui rolando o futebol aqui, eu estava trabalhando vendo. Fanático, fanático. Então, assim, eu adoro Copa do Mundo. Copa do Mundo, para mim, é um evento. Só não é mais evento como o Palmeiras, que eu disse. Mas, assim, na minha questão, 10 horas da noite, cara, é o horário que a criatividade bate, que eu quero fazer as coisas. Eu vejo que é muito mal do meu mercado isso, mas eu também vejo que a nossa rotina profissional, e tem muito estudante, tá, de comunicação que acaba ouvindo a gente. Aí ele vai pegar, e já saiba, eles vão fuçar seu LinkedIn, eles vão te chamar lá no LinkedIn, tá? Mas você sabe Então, que o que você falou, eu acho muito interessante, isso de você ter as ideias em algum momento diferente. Assim. Eu lembro que quando eu li a biografia do Steve Jobs, ele fazia muitas reuniões andando, porque ele falava justamente isso, que quando ele caminhava, ele se entrava no corpo dele, na atividade física, ele passava a ter mais ideias ou uma interação melhor. Foi um dos motivos também que eu comecei a buscar outras atividades que não fosse só o trabalho, e eu percebo que eu tenho diversas ideias, diversos insights, quando estou fora do escritório, ou fazendo alguma atividade física, ou fazendo coisas relacionadas ao autocuidado. Assim. Aí aquela coisa de controlar também a ansiedade, não pegar o celular às 6 da manhã e mandar uma mensagem para alguém do time falando que você teve alguma ideia. Né? Eu guardo lá as coisas e depois, no horário de expediente, eu vou falando com o pessoal. toda segunda eu faço um estudo para o grupo de tomadores de decisão da ESPN, tá? E no grupo de WhatsApp, tá, eu faço esse estudo. O meu próximo estudo da segunda-feira, ele vai ser sobre quanto que o WhatsApp, qual que é o papel do WhatsApp na produtividade hoje em dia? Se ele impacta, se ele para ou se ele faz produzir mais. Eu tenho grandes dúvidas sobre a utilização do WhatsApp. Tem dia que eu pego, dias, uns 2 dias que eu pego e falo, não vou ver o WhatsApp, porque eu estou fazendo uma tarefa muito importante. E hoje me chama atenção isso, porque esse tempo nosso de leitura, esse tempo sem fazer nada, que gera as ideias para o nosso trabalho de amanhã, né, João? Sim. Olha, o WhatsApp, eu acho assim, até a gente, enfim, falando, eu acho ele importante, hoje acho que ele substitui o e-mail, substitui o Outlook. E eu, por exemplo, funciono muito melhor hoje no WhatsApp do que por uma conversa convencional de computador. À medida que você vai evoluindo dentro de uma carreira, você acaba tendo menos tempo para tantas informações que você recebe, então é um canal para organizar as coisas, assim. Mas, é o que você falou, tá tudo ali na mão, uma velocidade muito grande também, você precisa aprender a desligar a chavinha em algum momento, senão você não desliga mesmo. Você perde amigos, né, João? Às É, vezes, né? mas eu acho que o WhatsApp substituiu muita coisa, cara, que eu te falei, substituiu o e-mail, na minha opinião, tem substituído o Trello em algumas coisas, que você cria o grupo ali, trata, resolve ali, tem substituído o Manda em algumas coisas também, então é a questão de saber usar. E sim, os amigos ficam lá embaixo, né? Você tem que de sexta-feira à noite você volta lá para baixo na conversa e falar com as pessoas. Essa é a dificuldade, realmente. Eu me pego hoje em dia tendo o horário
de responder o WhatsApp. Eu coloco na agenda. Que doideira, Tem que né? ser. Tem que ser. Não tem como. Não tem como. Mas é o mundo moderno, né? Vamos falar dessa maneira, né? É um Exato, é um mercado veículo de novo, né, trabalho. que mudou aí. Não tem como. Agora, conta pra gente aqui, João. Tem algumas coisas, né? Já te falei um pouco que o pessoal vai falar assim, pô, eu quero ser diretor de comunicação e marketing, cara. Chama atenção, é pomposo. Galera que estuda quer ser, né? E é totalmente normal. Ou também quem quer ser empreendedor e por aí vai, enfim, mas todo mundo precisa ter um norte e ver o diretor de marketing e comunicação como o suprassumo da comunicação, quem dita as regras do mercado, quem de fato aí mostra quais são as tendências. Igual você falou agora, essa dica que você deu, isso que você falou do WhatsApp, para a galera é muito importante, porque, pô, muitos vão ouvir ali e vão falar, vou ali cancelar o Trello, vou para o WhatsApp. É Então, um papel de mas liderança. Não dá uma para ser tão. curiosidade. Desculpa, João. Acho que num papel de liderança, assim, talvez fique mais dinâmico, né? Não dá para ser tão drástico quando você vai para a linha de operação ali do time, né? Do dia a dia de organização, assim. É que a grande questão é tempo também, né? Conforme você vai, também tempo é muito escasso, cara. A gente tem uma. Eu adoro filme, tem um filme que ele vende. Você compra tudo por tempo. Não sei se você já assistiu, mas é muito O bom. Justin Timberlake, não é? Justin Timberlake, exatamente. Exatamente. Depois do NSYNC. O... Olha aqui então, o João estava dando uma olhadinha no teu currículo. E eu vi ali LinkedIn aberto. A gente está o quê, João? É fato, a gente está o quê? Eu vi ali, pô, 15 anos, cara, com marketing de construtoras, imobiliárias, enfim, dentro desse universo, né? Cara, muitos hoje olham para esse mercado e falam, pô, beleza, como trabalhar nesse mercado? Muitos olham de uma maneira que não é tão positiva e outros com muito positivo. E quem vai para o muito positivo, estável, e é o mercado mais estável que a gente tem hoje no país, se a gente for olhar. Eu defendo a parte do marketing imobiliário com unhas e dentes até o investimento imobiliário, porque eu tenho uma rede de amigos em cima de investimento disso também. Para você, quando você começou lá, 15 anos, não sei se 15 anos, pode me corrigir, fique à vontade, mas quando você começou, cara, deixa eu fazer minha carreira nesse mercado, ou foi indo, foi um fluxo, como que foi? Bom, a minha primeira formação foi em publicidade e propaganda. Fiz na PUC Campinas, inclusive no interior, quando a gente estava conversando. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar diretamente com marketing, depois eu fui fazendo algumas especializações. Imaginava, inicialmente, trabalhar com redação, ou até mesmo, enfim, times de criação, porque eu acho que eu tenho uma veia muito pautada nisso. Mas eu tinha um outro lado meu que eu gostava muito e gosto ainda, que era arquitetura. São as duas faculdades ali que, quando eu comecei a minha formação profissional, eu fiquei na dúvida entre segui-las. Fiz um estágio na Apple por um tempo ali, aqui na representante da Apple no Brasil. Posteriormente a isso, eu recebi um convite para trabalhar em uma agência de publicidade de mercado imobiliário e eu achei que unia os dois mundos aí de coisas que eu gosto, a arquitetura e também a parte de publicidade e comunicação. Me chamou muito a atenção e eu gosto muito, como eu comentei com você já, gosto muito de entender um pouco de jornada de consumo, e você falou que o marketing imobiliário é um segmento muito sólido, mas na verdade ele é de fato, a gente está falando de indústria de base, né? E ele é uma das maiores jornadas de consumo que existem dentro de marketing, quando a gente fala, né? A gente está falando aí, a média do brasileiro hoje de compra de imóveis é de um e meio imóvel durante a vida toda dele. É claro que na Vitacom a gente já também pode bater um papo sobre isso, mas o nosso pitch é um pouco diferente, o nosso produto é um pouco diferente, mas é uma indústria muito com uma jornada muito longa. E o tempo de decisão de compra desse produto vai de 2 anos, 9 meses, 3 meses. Ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou comprar um apartamento. Pessoas têm esse sonho e vai galgando e vai construindo. Então, eu acreditei muito e vi muita oportunidade de trabalhar essa jornada como um todo, desde o momento de encantamento, de reforço de branding, até a parte mais relacionada a feature de produto, e também nessa questão de decisão de compra. Assim. Então, muita gente imagina que o marketing imobiliário não tenha muito requinte mesmo, né, de estratégias e ferramentas de marketing mesmo, de publicidade, mas de fato a gente tem bastante para levar esse poder de decisão. E foi isso que me encantou. E um pouco também
como esse mercado se relaciona com a cidade, né? Aí já tem um pouco da minha veia, talvez, de arquitetura e urbanismo, assim, de entender a relação que as pessoas têm com a cidade e como é importante esse mercado, o que faz esse mercado, e como isso muda na vida das pessoas. A gente está falando, por exemplo, de São Paulo, que é a nossa praça de atuação. São Paulo é um país, né? É interessante ver como 20 milhões de pessoas, né, João? 20 milhões de pessoas. maior do que muitos países da Europa. É interessante você ver como a chegada de um empreendimento potencializa a região, modifica o cenário, enfim, como isso vai sendo revitalizado e mudando à medida. Quando eu comecei, a gente tinha alguns atributos que eram importantes na vida das pessoas, passados aí 16 anos, você colocou 15, mas está um pouquinho mais, aí 16, 17, a gente vê como a vida das pessoas mudou e o que elas se interessam dentro de um imóvel também. Então, o que me chama a atenção é justamente esse olhar sobre a vida da cidade e como a gente usa uma disciplina, né, marketing, todos esses assuntos, esses temas, para auxiliar a pessoa numa compra que pode ser da vida dela, por exemplo. E aí é legal quando você fala isso, João, porque eu vi, não sei se foi você que idealizou isso, tá? Mas eu fiz uma pesquisa também sobre a empresa e eu, como publicitário, tenho uma coisa, eu sou brand manager por formação. E aí poucas vezes eu vejo uma empresa, principalmente uma empresa envolvida com o setor imobiliário, ter lá manifesto. Então, o manifesto de vocês, sobre vocês, que eu dei uma lida, e tudo que vocês hoje propagam em cima disso, que é uma questão de propósito maior do que necessariamente a negociação, mas sim valorização da cidade, a questão de ter mobilidade, de ajudar com mobilidade, de ter ali, vamos falar assim, edifícios, empreendimentos inteligentes, né? Então, são coisas que eu acabei, e como tecnologia, e vocês olhando também para essa nova geração, né? E aí a gente vem com o conceito de FII incorporadora, né? Se eu não me engano, também. O que seria, e o pessoal vai ler um pouquinho dessa questão de FII incorporadora, tudo mais, fala, cara, o que é isso? É uma fintech mais incorporadora? Eu imagino que sim, mas aí eu deixo um pouquinho para você que você precisa explicar, mas esse conceito eu gostei muito, porque é muito da publicidade aplicada nisso também do propósito da empresa, de colocar, olha, o nosso propósito é esse, de fato a gente está envolvendo não só uma negociação monetária, não só uma transação, mas sim valorização da cidade, que é onde vocês batem muito disso de uma maneira muito estratégica. E adorei esse posicionamento, já deixo bem claro aqui também. Tá? Legal, que bom. Bom, a Vitacom tem 17 anos, e tudo que a gente vende tudo, inclusive tijolo, mas o tijolo talvez seja a coisa menos importante para as pessoas que compram conosco. E olha que curioso isso, nós estamos em um mercado de construção civil. Recentemente, agora em 2025, a gente passou por um reposicionamento. Eu estou na empresa há 1 ano e 8 meses, então quando eu entrei foi justamente para fazer esse reposicionamento, que bom que você gostou. A gente fez com a Future Brand, porque justamente quando a empresa surgiu, a gente brincava, e o nosso fundador, o Alexandre Frankel, fala muito sobre isso, que a gente precisou ser muito resiliente em vender uma ideia para as pessoas de que a casa dela poderia ser menor. Eu não sei se você sabe, Bruno, mas a gente fez um estudo na época, a empresa fez, né? Que você usa cerca de 40% só do seu apartamento, os outros 60% você passa aí quase a semana toda sem usar. Não sabia disso, estou bem curioso, que eu acabei de comprar um apartamento, eu vou começar a olhar diferente. A questão da vida minimalista. As pessoas, muita gente, há 15 anos atrás, estava na moda os grandes terraços, né? Então, tinha lá os grandes terraços, todo mundo queria sacada gourmet, varanda gourmet e tal. Chegou a pandemia, os quartos eram pequenos, os terraços eram grandes. O terraço é ruim para trabalhar, o quarto é bom para trabalhar. Então, aí você tem uma ideia, mais ou menos, de quanto você usa o espaço da casa, assim, como foi mudando. Mas há 15 anos atrás, antes da pandemia, a gente trouxe essa ideia de uma vida mais minimalista, utilizando basicamente o que você pode e pensando também na relação da pessoa com a casa, dessa nova geração, na época, os millennials que estavam entrando no mercado de compra e de consumo. Surgiu aí uma revisão da vida, da relação, por exemplo, com os automóveis, com o tempo de deslocamento, com a cidade. E o Alexandre teve essa ideia falando, então, por que não fazer apartamentos menores, compactos, onde a pessoa, de fato, tem o que ela precisa e todo o resto de serviços e gama de coisas que ela precisa estão dentro de um ecossistema que é o prédio, né? Então, a gente passou por muitos anos defendendo essa ideia. A Vitacom é pioneira nesse setor, ela inventou o termo estúdios dentro da cidade de São Paulo. E a gente observou que isso pegou tanto, ficou tão forte, que mudou uma categoria, fez a cidade rever aí
a forma como ela lidar com os apartamentos e as pessoas como um todo. Passado muito tempo, a gente percebe que hoje, para o nosso público consumidor final, ele também se preocupa com a qualidade construtiva, ele também se preocupa em ter uma planta inteligente, mas ele se preocupa muito mais com o lifestyle. Então, por isso que eu te falei, a gente vende tudo, menos talvez o último ponto que seja é o tijolo. Ele quer ter um mini marketing próximo no térreo dele, ele quer ter uma super academia, ele quer ter um workspace, ele quer conhecer a vizinha dele, ele quer fazer amigos, ele quer estar ao walk distance de tudo que ele gosta na cidade, por exemplo. Então, a gente criou esse produto muito pautado em marketing, né? Então, eu acho que talvez a Vitacom seja a empresa com pitch de marketing mais forte dentro do segmento, porque está muito atrelado, de fato, a comportamento de vida das pessoas, e quando a gente fala isso, a gente fala puramente de marketing, de fato. E aí esse produto novo surgiu. Contando uma história rápida, quando a gente lançou isso, a gente imaginou que a gente venderia muito para o público final. A pessoa ia comprar o estúdio dela, ia morar ali naquela região. Mas lembra que eu te falei que existia uma relação dessa geração dela com o poder de compra das coisas. Então, eu já estava alocando carro, já não imaginava que era importante ter carro. Então, apartamento também entrou nessa onda e as pessoas começaram a fazer muita alocação desses apartamentos, até pela vida nômade, né? Que a minha geração tem, né? Você trabalha hoje perto da Faria Lima, você quer morar perto, você quer andar 5 minutos ali. Então, você pode, nesse momento, dentro da cidade de São Paulo, estar morando na cidade de Faria Lima, mas daqui a um ano você pode mudar, por exemplo, e estar na região da Paulista ou na Zona Leste, em outro emprego, e você quer mudar de fato. Então, a relação que você tem com o imóvel muda para essa questão de locação. E a gente percebeu que muitos investidores começaram a comprar os nossos imóveis. E aí a gente passou a ter 2 grandes públicos aqui no Vitacom. Um público que compra o nosso produto para colocar em locação, que é o nosso público primário, que é o investidor, muito parecido com a indústria automobilística que eu comentei com você. E também a gente tem aí o nosso público final, que é quem mora, de fato, no nosso projeto, e essa pessoa também precisa amar, enfim. Mas a gente começou a perceber no decorrer dos anos que o nosso discurso ficou muito mais, sempre você teve contato com as redes sociais, muito pautado em lifestyle, para as pessoas entenderem o que é a proposta do nosso propósito, do nosso produto final, mas também começamos a surgir aí com outros discursos relacionados a insights financeiros, porque o nosso público primário, que acabou dominando aí a nossa prateleira de compras, tem muita preocupação com retorno de investimento, com sazonalidade, com diversificação patrimonial. Então, há 2 anos atrás, quando eu entrei aqui na Vitacom, a gente via aqui um cenário muito atípico dentro do nosso mercado. Você tem aí um público, você tinha uma incorporadora com um lifestyle muito forte presente para o público final, e nos bastidores, para as vendas, a gente falava muito sobre rentabilidade, sobre números, então a gente sentiu que existia uma necessidade aí de adequar esse discurso. Então, assim, de fato, a gente pode ir para a rua falar sobre investimento imobiliário, a gente pode falar sobre a relação financeira do nosso produto com a cidade, sobre investimentos, a gente pode falar sobre diversificação patrimonial e também falar com o nosso público final. Então, a gente entendeu aí que precisaria de uma readequação, porque nós estamos falando de dois grandes mercados, né? O mercado financeiro e o mercado de incorporação. Então, assim, é injusto falar que a Vitacom é uma incorporadora, né? E aí surgiu essa ideia de juntar 2 clusters aí, e a gente criou esse termo aí de FII incorporadora, talvez a primeira FII incorporadora do país. A gente compra terrenos, desenvolve projetos, executa projetos muito pautados em potencial de investimento e rentabilidade, em alavancagem e tudo, mas a gente também não esquece do nosso público final, que é quem mora, né? Então, porque eu preciso manter um produto muito legal para esse cara que vai alugar, porque ele vai querer escolher alugar a Vitacom, e isso vai fazer com que o investidor compre a gente, porque ele vai saber que o nosso produto loca mais, porque ele está mais relacionado com o lifestyle. Então, é uma rodinha aqui que a gente criou. E é o que eu mais ouço hoje em dia, e o que eu mais também acabo acompanhando muito em estudos da questão imobiliária, que hoje a geração nova muito também prefere alugar e não ter um vínculo de compra por vezes, né? É muito... Da minha geração era comprar, era aquela geração mais bancária que falava, não, tem que comprar, eu tenho que financiar, e realmente eu faço isso e tem muita gente que ainda faz. Mas a nova geração tem muito essa do lifestyle que você falou, né, João? Da questão do alugar, não ter lugar fixo, porque às vezes também não quer nem vincular-se ao emprego também, quer ter uma questão mais ali nômade, né? Que é como você disse, da questão de posicionamento. Conheço a Future Brand há muito tempo,
E eu acho muito legal quando eu pego o trabalho deles, porque são trabalhos realmente deles, da Ana Couto, são trabalhos que eu pego que geralmente são muito bons. E quando você fala disso, me lembra muito de um case, que é o case da Demicon, que é quando eles colocam uma questão de posicionamento de investimento, né? Ou seja, eles estão falando ali do próprio investimento dentro disso, falando ali olha, consórcio é investimento, ele não é uma questão, é sobre posicionamento que vende, e vocês aí acabaram inovando dentro do mercado também, né? Uma coisa que é legal, quando a gente pega dados, eu acho que a gente tem que se apegar muito a dados hoje no marketing, né? Principalmente. Embora eu sou um pouco polêmico quando eu falo isso aqui no podcast, tá, João? Eu falo que marketing, o dado é 50%, o restante é intuição, talvez 70%, mas o restante é intuição, experiência de vivência, entendimento de comportamento do consumidor, né? Que é muito também do que você falou aqui. Mas quando a gente pega ali uma pesquisa da Deloitte de 2025, e revela que incorporadoras com posicionamento de plataforma digital têm NPS 40% superior a incorporadoras tradicionais, né? E aí a gente vai falar aqui de dados do Google, já olhando para um outro cenário, para um outro objetivo, de 2025, que mostra que a jornada de compra de um imóvel envolve, em média, 14 touchpoints digitais antes da primeira visita presencial. E aí é legal que eu vou emendar aqui para você, João. Eu vou sempre puxo um pouco para publicidade, para o marketing, eu puxo um pouco para isso, dessas ações. Como que você viu essa transformação? Como que é teu ponto de vista? Como que você viu essa mudança pelo seu ponto de vista, né, de branding, comunicação? O que chegou para ficar? Quais são as tendências? O que está acontecendo? O que ficou para trás dentro desse mercado? Como que você vê essa questão de construção de brand emocional, né? Porque queira assim, queira não, embora tenha investidores para o consumidor final, sempre é uma questão de brand emocional que você vai ter que bater em cima de um produto e que o pessoal só olha para tijolo, contrato, e na verdade você vai ter que olhar muito para sonhos, né? E muito também para retorno. E eu vejo muito também, uma questão até de roda de amigos, tá? Como eu disse que eu tenho, que fala, cara, por que eu vou comprar um imóvel se eu posso alugar? E eu posso pegar ali um dinheiro e investir para render para depois eu comprar o imóvel. É muito de um novo pensamento. Acho que aí o fim incorporadora faz muito sentido em alguns momentos. Mas vamos lá. Fiz muitas perguntas, agora eu vou esperar a sua resposta. Vou tentar articular aqui todos os comentários muito bons. Só voltando lá atrás do que você falou do Demicon, assim, e aí puxando um pouco aqui para o nosso lado, é muito desafiador você ser top of mind. Assim, nós somos a nossa categoria como a Demicon é, e o que ela fez ali no pitch dela de falar sobre investimento, o que a gente fez aqui sobre o nosso, é porque você já está um passo à frente, aí amarrando as coisas que você falou, sobre a digitalização. Né? Então, a gente, como talvez eles, como talvez outras empresas que estão top of mind, a gente já não precisa mais vender a nossa ideia. A nossa ideia já está entendida por esse público. Justamente pela disseminação da mensagem em diversos canais e pelo diferencial que você tem de atendimento mais próximo. Por que o NPS de uma empresa mais digitalizada é maior? Porque o autoatendimento hoje cada vez está mais forte dentro da vida das pessoas, né? O mundo tem cada vez mais pessoas, mas cada vez menos as pessoas querem se comunicar sobre compras ou sobre relacionamento, enfim, em questões comerciais. E também a gente tem uma outra coisa que a gente coloca nesse caldeirão, que é o marketing de recomendação, né? Então, você falou aí, amarrando tudo, então, você falou, para mim eu vejo que o imóvel ele tem uma questão de segurança e tal. Eu acho que a gente tem uma idade parecida, não perguntei a sua idade, mas a gente não pode esquecer que a gente passou aí por 36, quase 37, cara, e leonino. Sou um pouco mais velho, tenho 42 e sou escorpiano, mas nós passamos por crises financeiras dentro do país, né? E a gente ouviu os nossos pais disseminarem isso, de que era importante, imóvel é lastro. E ele continua sendo lastro, de fato, porque em economias instáveis, a garantia do seu investimento ali da terra, da posse, é algo que garante. Essas gerações novas talvez não viveram muito isso, né? Mas tem um dado também que você falou aí, que você puxou e tal. A gente tem buscado, tem observado que a geração Z volta a entender o imóvel, a compra de imóvel interessante, mas não a compra de imóvel para a moradia final. A compra de imóvel como diversificação de investimento. Então, é um resgate talvez aí do papo dos pais, mas pela alavancagem patrimonial, porque a educação financeira está um pouco mais nobre, um pouco melhor assim. E aí, falando um pouco sobre o que eu acredito que veio para ficar, quando eu comecei no mercado
imobiliário, você tinha muito essa questão de realização. Você tem uma pirâmide dentro do nosso mercado, tá? Você tem os segmentos que a gente de atuação, né? A gente está falando aqui de estúdios, a gente está no alto padrão, no topo da pirâmide ali, mas você vai para a base, para o mercado econômico ali, as pessoas falam de marketing, de realização de sonho, então as empresas têm que passar muita essa questão de credibilidade, de entrega do imóvel, que você consegue realizar seu sonho, de que você consegue ali desburocratizar uma compra, seja com auxílio do governo, enfim, de alguma outra forma que a construtora e a incorporadora possam te auxiliar. Quando você vai para o médio padrão, ali a pessoa já comprou talvez o primeiro imóvel dela, então ela já tem um pouco de condição, ela começa a falar, putz, acho que eu quero uma quadra de futebol para meus meninos jogar uma bola, acho que eu quero uma piscina, acho que eu quero uma churrasqueira para receber os amigos no final de semana. Então, nessa pirâmide do meio, você vende ali para esse público a questão do lazer, da vida que ele vai ter dentro desse projeto como um todo. Quando você está no topo topo da pirâmide, como qualquer mercado de luxo, isso já não está mais relacionado à realização de sonho, já não está mais relacionado à vida que se oferece, está relacionado a pertencimento, né? Então, eu acho, e aí falando aqui um pouco do nosso negócio, cada vez mais dentro do mercado imobiliário, eu acho que o que veio para ficar de fato é a ideia de pertencimento mesmo que as pessoas têm. Ninguém compra mais um produto por comprar. Antigamente você falava, olha, 2 quadras do Parque Ibirapuera, ou você está aqui do lado da estação Faria Lima, Brooklyn, Faria Lima, aqui na Faria Lima. Ou então você tem a piscina na cobertura, muitos dados específicos, muito pautado a produto, a localização como um todo. E hoje você passa a falar de outras coisas. Aqui na Vitacom a gente sempre tem uma premissa de estar bem localizado, então isso já é um preço, já está agregado no valor do projeto, as pessoas já entendem, mas a gente fala em economia de tempo, a gente fala em vida em comunidade, a gente fala em vida minimalista. Então, quem gosta de uma filosofia, ou quem quer um pertencimento, quem já passou por todas essas etapas, ou às vezes nem passou, né, já está lá no topo, tem esse poder de crivo, de escolha, de discernimento, então ela pode optar por coisas. Então, as empresas do mercado imobiliário hoje que saem mais para o futuro, é uma coisa que eu acredito, que saem num diferencial, são as que conseguem transmitir uma mensagem clara de pertencimento e para quem é feito o produto delas e para que serve o produto delas. Então, muito mais do que só você falar de uma região, a força da marca acaba vindo junto. Assim. E é contraditório e maluco, porque se você pega o grande ali, o mar vermelho do nosso mercado, né, que você tem o Oceano Azul e o Mar Vermelho ali, todo mundo é muito parecido, o discurso é muito igual, todo mundo fala muito sobre esses features todos, porque você pega uma pesquisa, você falou um pouco de inteligência de dados, você vai lá, vai entender o consumidor, beleza, quais são os itens mais importantes para ele viver no projeto, no nosso mercado? Lazer, localização e o tamanho do apartamento. Então eu vou dar essa resposta na publicidade diretamente dessa forma. 2 quadras de Ibirapuera, piscina na cobertura, e aí uma planta com 2 quartos e 2 dormitórios. Legal, você vendeu assim, eu vendi assim, o meu amigo aqui do lado vendeu assim. Quando você pega esse caldeirão dessa pesquisa, entende ela, e fala, talvez o que esse cara queira, a qualidade de vida, ou então ele quer economizar tempo de distância do trânsito, ou então ele quer ter uma relação diferente, e você posiciona de uma mensagem mais clara, você sai na frente e você passa a ter um recall de marca muito mais forte, assim, que é o que a Vitacom prega e faz bastante. E só para fechar, falar um pouco sobre inteligência de dados, sobre dados, né? Assim, nós temos hoje, acho que tudo que a gente faz é pautado sobre dados também, como você falou, mas eu concordo com você que tem um feeling aí. Desculpa. Pode voltar? Claro que pode, vontade. A gente tem o feeling como um dos principais pontos de diferenciação aí de tomada de decisão. Assim. Então, não é só dados, é saber interpretá-los de uma maneira que seja mais eficiente. Eu vi uma galera muito hoje data freak, né? Então, hoje o pessoal está muito... Você trouxe uma aula agora, né, João? E eu adoro, assim, porque eu aprendo muito. Eu falo que em quase todos os episódios que eu sou aquele aluno chato que senta lá na frente da sala e fica levantando a mão. Eu sou o maior ganhador do podcast, porque eu tenho essas aulas dentro do podcast. E você deu uma aula sobre a interpretação de dados. Quando a gente fala de divisão por cohorts aqui, quando a gente fala de coisas técnicas, né, que nada mais é do que você dividir públicos ali por diversos pontos, apontamentos, idade, região e por aí vai. Mas como você pega isso e você interpreta,
é o que mais impacta. E aí eu te pergunto, o funil para você faz sentido ainda, o funil de marketing? Faz, no nosso mercado talvez seja uma das coisas mais importantes que existem. Quando você vai para o setor de alimentos, por exemplo, você tem lá um reforço de marca, e aí a pessoa vai no supermercado, ela fala, putz, já ouvi falar da Lacta, vou lá comprar o chocolate branco deles, você posiciona bem na prateleira. No nosso mercado, a pessoa passa, talvez eu possa comprar um imóvel hoje. Talvez eu possa comprar nessa região, talvez eu queira maior. Deixa eu dar uma pesquisada. Gerei um lead hoje. Mas eu não quero comprar ainda. Demora-se aí os tantos, todos esses meses. Então, o funil dentro do mercado imobiliário talvez seja um dos mercados que mais olham isso com muita atenção, porque você tem desde o momento de descoberta, depois conhecimento e tomada de decisão, todos os canais que você acompanha isso, que você vai fazendo a nutrição desse lead para que ele entenda que a sua mensagem ou que o seu produto de fato é o que ele precisa comprar. Você passa por um momento de conhecimento, depois de educacional, e depois a razão de decisão de compras, e depois até o momento da compra e o pós, né, Bruno? Que eu estou te falando, assim, a gente tem uma relação de vida com essas pessoas, porque o imóvel é elástico, né? Eu falei para você, dura para sempre. Então, a gente tem muito tempo depois, que é importante também no pós-relacionamento. Assim. E aqui na Vitacom, como nosso produto é um produto mais pautado para investimento, então a taxa de compra é muito alta também. A gente olha tanto o funil para compra convencional, como essa recompra, né, essa nova fidelização do nosso cliente. Vou te fazer uma pergunta agora, pegando esse gancho e chutando um pouco o roteiro, tá? Às vezes eu chuto um pouco o roteiro, mas entre dois profissionais de comunicação, e eu sei que os profissionais, eles dão a opinião deles, porque é importante para o mercado, para essa geração que vem. Eu estive na Ferrari, né, há um bom tempo atrás. Eu tinha muita curiosidade de entender quantas Ferraris eram vendidas por ano. Eu tive a informação que era 25 no ano normal, 30 no ano muito bom. E me perguntei em cima disso, eu falo, pô, então e os compradores, que são, às vezes muda 10, 15% dos compradores, mas ali 85, 90% são sempre os mesmos. E aí a gente faz assim uma pergunta em cima disso, que é o relacionamento, porque é uma compra de ticket médio alto. Como é um imóvel? Um imóvel é uma compra que assim, seja o de baixo padrão, mesmo assim para o padrão brasileiro, ele acaba sendo um investimento um pouco mais alto. Como que você, né, vê isso? Porque o relacionamento é muito importante. Você usar o marketing de relacionamento nessa hora é muito importante. Eu ouço muito e me dói um pouco, tá? Você pode. Aqui a gente tem discordâncias saudáveis. E aí você fique à vontade para discordar, até porque eu estou aprendendo, eu e a audiência com você. Eu ouço muito algumas agências, alguns profissionais falar, branding. Branding para quê? Eu faço tráfego pago. E aí, na hora que o tráfego pago ele teve o imposto que tem hoje de em torno de 29%, 27%, 29%, muitos não souberam o que fazer com essa questão de tráfego pago. E aí, quem estava com investimento em branding conseguiu vender por um ticket médio mais alto ou teve uma situação melhor ali dentro disso. E aí eu faço uma correlação com isso para você responder. Como vender Ferrari com tráfego pago? Eu sempre sou contra, porque eu não acho que o tráfego pago ele vende uma Ferrari ou um imóvel de uma maneira de curto prazo, vamos falar dessa maneira, de curto prazo. Mas sim, você pode usar ele para não a conversão final, mas sim conversas, né, com teu público, mostrando esse relacionamento, usando de fato marketing de relacionamento, não só de conversão. Como você vê essa mudança? Como você vê essa mudança do mercado e esse marketing de relacionamento para uma venda de alto valor como essa? Para a gente, o relacionamento, o marketing de relacionamento, eu acho que é um dos principais pilares aqui de atuação do que a gente tem e dá mais significância para o que a gente faz. Assim. Aí eu falando um pouco do nosso alinhamento com o mercado financeiro está muito relacionado à qualidade de serviço que ele oferece. Né? Hoje um banco ele vai melhor, obviamente pelos resultados que ele entrega, um banco de investimento, um banco de caderneta convencional de contas, mas também está muito relacionado ao serviço que ele tem. Então, a gente olha o Itaú, por exemplo. Por que o Itaú é o Itaú? Porque o Itaú tem uma digitalização muito forte em um momento que as pessoas não querem mais contato humano, elas querem ser digitais. E aí isso faz com que o banco fique cada vez maior, com uma marca mais forte. O nosso mercado, assim, tirando o e-commerce, quando você faz comprar na internet, não é normal você comprar alguma coisa e você não receber na hora, né?
O nosso produto aqui, na maioria das vezes, porque é mais vantajoso você comprar na planta, você demora aí 30 meses para receber um projeto. Então, veja bem, eu passei por um funil com você de encantamento, o meu NPS está lá no alto, você fez uma compra comigo, então o NPS está lá, está acima de 70, você decidiu comprar conosco aqui. Depois eu vou passar 30 meses só te mandando boleto. Às vezes você vai esquecer do boleto, às vezes você vai querer ligar aqui, vai ter que falar com alguém no financeiro para gerar um novo boleto, às vezes vai pedir para baixar os juros, ou às vezes você não quer pagar naquela hora. Depois, no momento do repasse da chave, do recebimento das chaves, você tem todo um momento de falar com o banco, porque muitas pessoas fazem financiamento, então você deixa de ser cliente da incorporadora construtora, passa a ser cliente daquele banco, daí demora mais 30, 40 dias. Depois que você pega as chaves e vai morar no imóvel, você tem uma relação entre até você mudar para o imóvel, organizar o imóvel e tal, de uns 6 ou 7 meses para você falar que tá legal, e depois você tem uma vida relacionada ao imóvel, que pode ter, imagina, chove, deteriora, então, enfim. É um NPS que faz assim, né? Ó, e vai descendo, né? O meu NPS ultimamente está lá embaixo, João. Então fica Exato. tranquilo que você fala, porque o meu NPS com a consultora Mas que está embaixo. esse é o princípio do nosso mercado. Problema, Bruno, todo mundo tem e todas as empresas vão ter. Sim. O que torna ela diferente uma empresa da outra é como você resolve o problema, não como ele foi criado. Assim. Porque eu acho que o que deve te incomodar mais, talvez mais do que o problema que você tem no seu imóvel, talvez a maneira como você está sendo tratado ou recebendo essa tratativa. Não só da compra, porque muita gente olha só para o tráfego pago, para a geração, para aquela relação de momento de compra. Mas o pós, depois, como você olha, como você trata os clientes, se você é digitalizado ou não, se você tem uma hipersegmentação para cluster, para dividir esses clientes dentro do público que ele é, então, investidor, morador final, no nosso caso, né? Pessoa que vai usar o imóvel uma vez por mês, enfim. Pessoa que gosta de ser mais digitalizada, pessoa que gosta de atendimento mais presencial. Quando você tem essa hipersegmentação e você trata cada cliente da sua maneira customizada, esses 30 meses passam a ser mais leves. Então, durante esses 30 meses, eu posso te encantar de tantas outras formas. Posso colocar um clube de benefícios, posso trazer informação sobre o seu bairro, posso te auxiliar em outras questões, posso te oferecer outras coisas nesse momento. E no pós também, quando surge o problema, a maneira como eu vou resolver o seu problema vai determinar muito se você está satisfeito com a minha marca ou não. Você falou da Ferrari, e aí falando de mercado de luxo. O que torna o mercado de luxo o mercado de luxo? Não é só o produto final. Primeiro um produto que você sabe que não pode ter problema, não vai te oferecer problema. Por que uma Ferrari é uma Ferrari? Porque eu nunca vi uma Ferrari quebrada na rua. Ou eu nunca vi o pneu de uma Ferrari furar. Então a gente sabe... Eu vi Corsa eu vi bastante, João. Agora exato. Ferrari nunca vi. Você sabe da excelência que o produto tem. E isso tem um preço, né? E além disso, também você sabe tudo que ela carrega, tudo que essa qualidade, esse relacionamento, essa questão de compra trazem para essa pessoa, a ideia do pertencimento, né? Trazem para essa pessoa adquirir ela. Você falou que 90% do público de uma Ferrari, eu acredito, deve ser mesmo, 90% do público de uma concessionária da Ferrari acaba sendo o mesmo público que ele só vai trocando a Ferrari. Então, esse cara, ele quer comprar, ele quer ter a sensação de que ele está comprando melhor, que o dinheiro dele da melhor maneira, e sendo o mais bem tratado possível. Porque ele poderia comprar um usado, ele poderia comprar outro lugar, mas ele vai naquela loja porque o atendimento é diferenciado, é exclusivo. Então, o marketing de relacionamento, ele é muito forte por isso. E aí, depois, a minha recomendação de falar para você, compra um Vitacom, porque lá a rentabilidade é 10, o atendimento é bom, é muito fácil. Então, isso existe, né? Isso a gente sabe cada vez mais. E também outra coisa que você comentou aí sobre relacionamento, sobre branding, né? O branding ele é construído em todas as etapas de touch points que a pessoa tem com a sua marca. Assim. No nosso, aqui são mais de 100 dentro de uma jornada de pontos de contato que a pessoa tem conosco nesse momento até ela receber o imóvel dela. Né? Então, como você constrói, quais mensagens você carrega, de que maneira a empresa é organizada, qual a credibilidade que você passa, é muito importante. Assim. Então, isso é branding, né? Isso é marketing também. Isso é branding. Hoje em dia, esse profissional está em alta do branding. Eu brinco que não se assistiu Mad Men e não se assistiu essas coisas de branding, não era tão valorizado, né? E hoje você já vê a vaga de brand manager estourando, porque todo mundo viu que era algo que tinha que ser feito. Mas como ele tem um problema de tangibilidade,
o pessoal acaba deixando isso para segundo plano, ou para justificar no board você tem um problema. Como que eu vou pegar aqui a métrica? Eu tenho dúvidas sobre métricas. Como que eu vou ter uma métrica de branding dentro de uma mídia DOH que está na Paulista? Eu vou ter uma especificação, uma ideia do que está passando. Então, mas ali está sendo construído, de fato, uma ideia. A gente mesmo conversou, né, aqui no off, que a gente foi gravar hoje. Ontem eu estava vendo um pouco do Rick Barzaga, e aqui a gente não tem problema de falar outros podcasts, tá? A gente incentiva muito a cena. E aí, pô, o CEO lá da Vitacom, tal, você dá uma olhada no corte, isso aqui. Isso é brand de fato, porque às vezes ali não tem uma conversão direta, mas ali tem os passos para escolher uma Vitacom. Eu sou um cara que chamou atenção quando eu fui ver lá o site de vocês dos apartamentos digitais, ou dos condomínios mais digitais. Aí eu falei, pô, que legal, porque é algo que para mim impacta bastante. Então, são coisas que, pô, é o público, né, a identificação. João, uma dúvida. Eu vi também que você tem algumas questões com Omnichannel, né? Omnichannel é uma parte que você se sente muita vontade de falar, né? Pelo que eu vi ali. Só que a galera tem muita dúvida hoje de Omnichannel. Eu puxei essa questão do funil, e o Omnichannel, ele vai muito para trabalhar esse funil também, para estar aplicado essas estratégias de marketing de relacionamento e tudo mais. O que é Omnichannel para você? E até como a gente tem muitos estudantes, para os nossos estudantes entenderem de prática, porque ainda é um pouco nebuloso, pelo que eu sinto, Omnichannel. Confunde-se muito com multicanal. O que é para você e a importância disso do Omnichannel? Eu acho que, respondendo aí da minha bagagem de vida, de entendimento, né? Mas assim, de que maneira você se posiciona e como você está presente em todos os canais de mídia para tomada de decisão e consumo. Multicanalidade está muito relacionado diretamente a vendas, né? Então, canais de vendas, e o Omnichannel está muito relacionado também a mídia e consumo, a minha humilde opinião aí por aí. Hoje nós vivemos aí bombardeados de publicidade, de mensagens de semiótica em tudo que a gente olha. Eu estou olhando aqui para essa tela, tem uns 5 ou 6 logos, pelo menos, até eu chegar na sua imagem. Se eu abrir meu celular, também vou ser impactado por diversas coisas. Aí está muito relacionado também ao que eu quero consumir naquele momento, mas a partir do momento que você flaga aquela pessoa, que você fisga aquela pessoa porque você está querendo que ela consuma, o que ela quer consumir, vai da sua competência de estar presente nos canais que ela está presente, ou falando com ela até adequação de discurso em função do canal que ela está naquele momento. Então, eu vou perseguir ela dentro de redes sociais, eu tenho que estar adaptado à linguagem da rede social. Eu vou perseguir ela numa mídia impressa, tenho que estar adaptado na mídia impressa. Eu vou perseguir ela na mídia OH, eu tenho que estar adaptado para aquela mídia OH. A partir do momento que ela gera esse contato comigo, então ela quer falar dentro de um WhatsApp, ou ela quer falar dentro de telefone, ou então ela quer falar dentro de um site. Então, todos esses canais que a gente compreende dentro do funil, e como você usa eles a favor do momento que a pessoa está numa decisão. Então, quero fazer um reforço de marca, 15 segundos ali da publicidade da sua marca, 5 segundos do benefício da sua marca dentro de uma publicidade rápida. Ou então ela está no momento de consideração, quero mais aprofundar, vou entregar um e-book ali para ela, uma cartilha de conhecimento, vou passar contatos. Ou então ela decidiu comprar, tem um canal mais rápido de venda ali entre os canais de vendas como um todo. Então, o Omnichannel, ele é tanto para reforço de marca de uma maneira muito importante, mas ele também determina muito o que a pessoa vai comprar ou consumir no final das contas, né? Maravilhoso, maravilhoso. São pontos aí que eu tenho discussão, principalmente automação, né? Então, quando eu discuto automação com as empresas, a IA entra muito omnichannel nisso, então são coisas que a gente acaba tendo aqui de conversas, vamos falar dessa maneira. Eu morro de medo de automação, é engraçado, né? Nós somos uma empresa que tem automação em diversos steps das jornadas de consumo e do poder de compra, mas eu nunca deixo no automático, cara. Eu sempre preciso ter alguém ali que está lendo os dados, adaptando aquilo, entendendo no feeling ali o que é importante, assim. E eu tô sentindo muito isso, sabia, cara? Da conversa que eu tenho com o público, com muitos CMOs, com tipo, de coordenadores, estudantes, cara, que você vai para todos os lados, desde o influenciador até o decisor, e até empreendedor, e muito a gente está voltando para o humano, né? A SXSW fala isso. Todo mundo foi para a SXSW esperando, não, a IA vai resolver minha vida. A IA vai fazer o meu trabalho por mim. Até faz, mas o Borogodó, vamos falar dessa maneira, brasileirano que é a conversa,
é muito do humano, é muito do humano, é muito do como que eu vou colocar isso de uma maneira que eu converse com o outro. E o humano conecta com o humano, não adianta. E aí eu trago dados, cara. E sim, pessoal, eu trago dados, vocês não esperavam por essa, mas eu trago dados, que é a McKinsey, o estudo da McKinsey 2025, estima que a aplicada ao marketing imobiliário pode reduzir o custo por lead qualificado em até 35% e aumentar a taxa de conversão de visitas em 18%. Só que, ao mesmo tempo, 71%, é corroborando, né, também, João, 71% dos compradores de imóveis do Brasil ainda preferem negociar com humanos no momento do fechamento, segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica em 2024. E aí eu te pergunto, a IA é a realidade, mas na minha percepção, ela é o wireframe. Eu nunca vou deixar o Bruno IA responder no ponto final. E tem eu recebi uma resposta até de um convidado recentemente que ele automatizou o WhatsApp dele. Então eu não consegui falar com ele porque Loucura. a IA conversa comigo. E eu falei, poxa, mas peraí, eu queria falar com o convidado. E como que você vê isso? Como que é aplicado para você de uma maneira saudável? Como que você enxerga esse cenário aí dentro desse cenário, automação e os afins? Te ajudar a entender um pouco esse estudo da Brain. A Brain é um instituto muito conhecido dentro do mercado imobiliário, do nosso segmento da construção civil. Eu não sabia, João. Não sabia. Os principais, a gente usa bastante isso aqui. Você tem umas distorções aí, você vê assim, 70%, não lembro o que você falou, mas quase todo mundo usa IA, mas o cliente ele quer. Tem uns 71%. Ele quer atendimento humano. O que acontece? Quando você vai comprar um imóvel, você vai entrar num site, você está no momento de gerar o lead. Você vai entrar hoje no Instagram, né? Mas muito antiga, um ano atrás, era muito mais. Você entrava no site e aí você gera um lead na Vitacom, aí você gera um lead na incorporadora B, depois você gera um lead na incorporadora C, depois na D. Geralmente as pessoas, e aí é importante essa galera de marketing estar sempre antenada a entender os horários de consumo que as pessoas fazem isso. Você vai fazer isso 8 horas da noite, 9 horas da noite, depois você já resolveu, você botou seus filhos para dormir, você já resolveu sua vida do trabalho, aí você vai gerar um lead. Tem gente que gera lead meia-noite. Só que aí eu não tenho um executivo de vendas meia-noite pronto para atender essa pessoa. Incorporadora B, incorporadora C, incorporadora D. A Vitacom tem lá uma pessoa para atender que é a IA. O que acontece? A IA utilizada para rápida conversão, ela auxilia mais no poder de decisão de compra pelo seu produto, porque a pessoa acaba sendo atendida mais rápido. Ela abriu 8, às vezes até 8 abas no browser dela ali do Explorer, falou com diversas empresas. Quem sai na frente com esse cliente? Nem sempre é quem tem o melhor produto, mas é quem tem o melhor atendimento, o atendimento mais rápido. Quando você usa a IA para filtrar e ter uma resposta rápida e fisgar esse cliente, já começar a dar as respostas básicas, até um atendimento humano entrar, você tem uma interrupção ali, você tem uma sincronia de atendimento, sem interrupção, você está no momento da compra. Compra é impulso, é emoção, você está no momento da escolha daquela pessoa pela sua marca. E isso tem que ser muito simples e muito rápido e muito imperceptível para as pessoas. Então, nós aqui, por exemplo, na Vitacom, a gente implementou o atendimento por IA na geração dos leads, na ponta do nosso funil aí, 100% dos casos desde 2025, agora no ano passado, de vez, assim, 100% IA, mas ela não vai até o final do atendimento. Ela faz uma triagem, uma rápida escolha no atendimento e joga para o corretor. E aí, quando o corretor recebe aquela informação da IA, e aí a beleza do uso da tecnologia, né? Já vem com informações do que o produto do cliente foi comprado, o comportamento desse cliente, os melhores horários para falar com ele, e o executivo já tem um perfil comportamental desenhado para que ele atenda muito mais rápido. Assim. Então, de fato, auxilia e acelera na conversão, mas ela não substitui o fator humano no atendimento. E aí é uma importância também de cookies, né, que você colocou aqui. Sim, sim. Que foi uma situação, a gente vai muito técnico nisso, eu não vou me aprofundar tanto, mas todo mundo na publicidade teve medo quando acabou a questão do cookies obrigatórios, né? E aí todo mundo optou pelos cookies, não é um problema. E você tem um track, gente, os cookies é justamente para você ter um tracking também daqueles comportamentos e todo o layout. Então, é muito legal isso que você falou, João, é muito bacana porque realmente a compra é impulso e ela hoje é muito fluida.
E quando ela é fluida, você precisa estar atendendo, mesmo que você não tenha atendimento humano, mas a finalização, ela é o atendimento humano, não tem como falar ao contrário disso, né, João? Com certeza. É bem legal essa fala. João, estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes eu preciso te fazer uma última pergunta, tá? E aí, como um decisor de marketing do mercado, e também um dos, né, dos caras que falam aí para as tendências do futuro, é alguém que dita, porque a tua contratação ela impacta nas questões do futuro. Como que você vê? Eu vejo assim, tá? E até dando um contexto da situação. Eu trago muito a minha ótica para trazer o contexto da situação. A mídia tradicional, ela acabou perdendo um pouco do enfoque com o passar do tempo. E, pô, tudo é digital, e sim, digital ele hoje é a maior porcentagem. Se a gente fala para você, cara, como é na sua mesa de decisão, você tem ali a mídia tradicional, uma Globo, um SBT, um rádio, como que você enxerga isso? Porque eu estou no interior, como bem falei aqui, já expliquei algumas vezes, e para mim tinha acabado a mídia tradicional. Para mim não tinha mais quem parava ali nas 9 horas da noite e assistia a novela. Mas não, ainda existem esses ritos, né? Nas famílias do interior. Isso ainda, o Brasil, a gente não pode se basear por São Paulo. E quando a gente vive, né, tão cosmopolita assim, né, quando a gente vive tanto assim em São Paulo, quando a gente vive tanto, a gente acha que tudo é digital, porque a gente vive no digital. E o Brasil é muito mais que isso. Como que você olha para essa mídia tradicional? Como que você vê a questão disso, essa evolução para a TV 3.0? Como você entende investimento e impacto dessa mídia hoje em dia? Bruno, talvez eu não seja a pessoa mais ideal para falar com você sobre mídia tradicional, porque aqui no país São Paulo, na bolha que a gente está, a mídia tradicional já é o Faz São tráfego, Paulo. já é o Instagram, já é o Facebook, já é o influenciador, assim. Mas eu entendo que a mídia ela deve ser entendida e analisada pela praça onde você atua, que é o que você falou. Se eu hoje tivesse uma procuradora ou uma construtora no interior, talvez fizesse mais sentido eu ter ali um uso de televisão, porque está relacionado ao hábito de consumo dessas pessoas aí da região do interior. Eu hoje entendo que televisão, para o nosso caso, por exemplo, ela acabaria sendo um reforço de imagem, um awareness, um tiro de canhão muito maior, um investimento. Televisão em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela é justa e injusta, né? Então, para empresas grandes, de grandes marcas, e aí a gente está falando Coca-Cola, Fiat, Itaú, sei lá, é importante, porque eu estou falando isso, porque o preço, o custo da televisão aqui versus a audiência, né, você paga basicamente quase o valor do território nacional para anunciar. Então, empresas como a minha, que tem um segmento mais direcionado, talvez acabe não tendo muito sentido fazer ou consumir, assim, ou até colocar produto nessas grades, assim. Mas se eu fizesse, faria por um reforço de marca ou um awareness em função da necessidade da empresa, assim. Já enxergo, em função do nosso negócio e da digitalização que nós temos, a TV paga, ou a TV 3.0, a TV da internet, como sendo o futuro algo muito mais importante, que tenha muito mais relacionamento com quem consome o nosso produto, por exemplo, e aonde a gente quer chegar em função da nossa estratégia, assim. E posso te dizer que é possível, sim, viver sem mídia tradicional, dentro do segmento que a gente atua, talvez não seja nem importante, assim, tão forte assim, e cada vez mais essa penetração, esse acesso ao público em mídias alternativas ou diferentes é que tenham mais sentido porque a gente comercializa o que a gente faz, assim. Não acho que também é o fim da mídia tradicional, aí o mainstream, a mídia convencional, porque ela cumpre papéis em outros setores, né? Mas no nosso setor, de fato, que é um setor muito relacionado a um momento racional de compra, talvez ela não faça. Ninguém vai no supermercado comprar um apartamento, né? Talvez ela não faça um sentido tão grande assim. É algo que eu levantei essa pergunta porque é algo que o marketing depois está muito em cima. O entendimento da evolução da mídia tradicional. Então, a gente está pegando algumas, né, opiniões até de decisores para entender como que eles pensam nisso hoje em dia, para também trazer isso para a mídia tradicional. Última pergunta, e agora a última mesmo, porque o papo tá bom e tá muito aprendizado.
a gente tem se baseia muito de frente com o Gabi, como eu te falei. De frente com o Gabi, Roda Viva eu adorava, Provocações da Bujanra, coisas de quem tem quase 40 anos, ou que passou que conhece. Né? Eu tô rindo É, aqui, conheço todos Oi? eu tô rindo aqui, conheço todas as suas referências aqui, o que você está Então, falando. esses dias eu falei algumas coisas assim, e aí o pessoal olhou para a cara e falou assim: Nossa, Bruno, você tá tio, hein? Aí eu falei: Poxa, não conhecia o João, não conhecia, eu me senti velho. Enfim, mas a gente fazendo uma pergunta pontual e também com uma resposta pontual. O que é a comunicação para você? Nossa, eu acho que é tudo, né? É a maneira, enfim, é a maneira como você se relaciona e vive, enfim, fala, enfim, e propaga ideias e mensagens, assim. E é maluco, né? Porque o jeito que eu falo, às vezes, não é o jeito que você entende, né? Exato, exato, exato. Eu falo que é uma construção entre o produto e o serviço, a ponte, é uma construção de ponte entre o serviço e o cliente, né? Produto, serviço e cliente. Embora eu não sei hoje se a gente pode ter produto sem serviço, mas é outra conversa, né? Eu não consigo mais ver produtos sem serviços hoje em dia, mas é uma outra pauta. João, cara, quero te agradecer, quero suas considerações finais. Quero te agradecer por. Sei que o tempo é escasso e você ficou por 1 hora com a gente. E já fiz outros convites para você aqui, vai ser um prazer. E, cara, assim, o Marketing the Podcast tem alguns outros programas. A gente tem o programa Que Campanha é Essa, que a gente fala de campanhas publicitárias que levaram aí a prêmios, que deram resultado com o olhar de mídia, olhar da agência, olhar do anunciante, olhar da produtora, enfim. A gente tem diversos programas aqui. Então, você está super convidado a voltar, tá? Em outros programas. E, poxa, a gente vai negociar muita coisa aqui no Legal. off de conteúdo, tá? Mas, cara, seja muito bem-vindo. Suas considerações, por favor, finais. E onde a nossa audiência te encontra, que é uma coisa muito importante. Bruno, eu queria agradecer o espaço, assim, em meu nome e em nome da Vitacom. Eu queria que a sua audiência conhecesse a Vitacom, digita aí Vitacom no Google, no Instagram, em qualquer lugar que você vai, no LinkedIn, que vai aparecer a empresa aí toda completa. E entendesse que realmente como é diferente a abordagem de marketing que nós temos em função aí de todo o resto do mercado. O departamento de marketing é o segundo maior departamento da empresa, tirando, obviamente, vendas, o que mostra a importância que a gente dá para a comunicação e desenvolvimento de produtos dentro da... que vai isso, né? Além de comunicação, tem o desenvolvimento do produto, que passa dentro do chapéu do marketing também. E queria falar para as pessoas que é possível, assim, você ter refinamento de publicidade, marketing, análise de dados dentro de um mercado tão tradicional, que se move de uma maneira tão devagar como é o mercado imobiliário, assim, né? Mas é contraditório e bonito, porque a gente comercializa hoje algo que a gente vai entregar daqui 4 anos, 3 anos, então a gente precisa estar entendendo sempre lá do futuro, né? Ainda mais a gente que vende comportamento, assim. Mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco a Vitacom e entendessem aí essa filosofia que a gente traz aí, essa ideia de valorizar a cidade. E para conectar com você, LinkedIn, Instagram, como que tá? LinkedIn, no Instagram eu fico mais ali na parte pessoal, mas o LinkedIn é João Henrique Firmino. Pode também digitar aí diretor de comunicação do Vitacom, que eu apareço por ali. De bola. Bom, só te agradecer. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Marketing The Podcast. Eu sempre, eu não sei se eu falo isso para vocês no episódio, porque, gente, são mais de 150 episódios. Em mais de 150 episódios, o Bruno não lembra mais o que ele fala, mas eu ouço 3, 4, 5 vezes os episódios aqui do Marketing The Podcast, para justamente ouvir algum insight que, poxa, de repente aqui na conversa fugiu, e aí eu já começo a anotar outras coisas. Aconselho para vocês que também estão aí ouvindo que façam isso, porque aula de MBA aqui, tá, pessoal? Para vocês. Agradecer a Vitacom também, agradecer ao João, agradecer ao Brunão, que tá ali a assessoria de imprensa que fez essa ponte. E, principalmente, agradecer os patrocinadores do Marketing Depois. Sem vocês, seria impossível, na verdade, fazer o Marketing Depois. Então, agradecer o Decimals Marketeers, que sempre acreditou aqui que a gente faz parte da comunidade. A gente fala aí da Yuma SA, né? Decimals Marketeers, antes de tudo, que é a maior comunidade de marketing do país. Yuma SA, uma das melhores faculdades, universidades, pós-graduações
voltadas à questão humana, ou seja, formação de líderes in company, né, para que tenha uma questão humana atualizada ali com a NR1. A agência Omamori, né, uma agência que ajuda a gente também dentro dos conteúdos do Marketing de Podcast, crescendo muito, e principalmente também agradecer a Ed e a GovCorp. A Ed, que nos patrocina, né, que trabalha nossos vídeos, que, faz vídeos do Neymar, faz também os vídeos da Stellantis, faz vídeos aí da Kings League. Vocês devem ter visto muito trabalho aí, principalmente na Copa do Mundo da Ed. E a GovCorp, que cuida aí da nossa estrutura digital e nossa segurança de dados. Então, a gente tem que agradecer aos patrocinadores. Acho que lembrei de todo mundo, e é isso aí. E, gente, lembrem-se sempre, 2 coisas que o Bruno fala. Uma delas é, loucura tem ROI, a loucura boa, pessoal, por favor, tá? Loucura tem ROI, então façam, arrisquem, façam novo, inovem mercados. A Vitacom fez isso, a CIMED também fez, em mercados que já estavam ali sem inovação. E a gente pode falar também da outra coisa que é muito importante, só sei que nada sei, pessoal. Muito obrigado a todos, é isso, e até breve!